Receba agora mais uma ministração do Evangelho da Graça de Deus através da minha vida para a sua vida. Eu sou o seu irmão Geraldo Moraes. Olha, se inscreva, dê o seu like e compartilhe. De Filipos, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Vai deixando as palavras, sabe? E golpeando no bom sentido. Vai absorvendo os detalhes do texto. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. 9. Lá está o tema. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada nas obras, no sacrifício, baseada no pagar o preço. A justiça que procede de Deus, ela é baseada onde? Na fé. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço pelos seus grandes feitos. Aqui estamos nós reunidos como a tua igreja. A igreja não é paredes, a igreja não é um local físico, a igreja são vidas compradas por ti. Da onde tu és o cabeça e governa pela sua palavra revelada, sem manipulação, sem joguete, sem toma lá da cá e sem barganha, sem intervenção humana, apenas Cristo, a palavra e a igreja. E nós estamos aqui como igreja reunidos, aqui e pelo YouTube, sem fronteira, sem paredes. Somos a igreja de Cristo na terra. Usa-me, fala-nos pela tua palavra e me usa com intensidade e vigor no teu espírito, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui pelo YouTube diga amém. Amém. São frases impactantes. O apóstolo Paulo era uma fera desgovernada em nome da religião. Paulo era um religioso até o piolho. Ele era um religioso ao extremo. E a frase lida que nós começamos diz que ele tem... Coloca o 7, tá aí. O que para mim era lucro. O que é que era lucro para Paulo? Será que era uma empresa? Será que era a fábrica de tendas? Ele era fabricante de tendas? Será que era isto que trazia lucro para Paulo? Vamos ler alguns versículos no contexto. Volta aí alguns versículos, Miguel, para mim, por favor. 4. Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. 5. Circuncidado ao 8º dia. Um dos orgulhos judaicos. Só era apresentado à comunidade judaica depois de ser circuncidado. Então um homem ia com o 8º dia de nascimento, era circuncidado e então estava dentro da comunidade de Israel. Disse Paulo, eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel e da tribo de Benjamim, e o seu nome, Shaul, fazia uma referência ao rei Saul. Diz que ele era hebreu dos hebreus. Agora leia, quanto à lei, ele era um fariseu. Meu amado, um fariseu era o fiel observador da lei. Disse Paulo no versículo de número 6, quanto ao zelo e o farisaísmo tinham um zelo. Qual era? Perseguir a igreja. Deus. Para eles, perseguir a igreja estava fazendo um favor a Deus.
porque a verdadeira vida com Deus consistia em observar a lei, em ter justiça própria. Paulo diz aqui, quanta justiça que há na graça, justiça própria tenha na lei. Disse Paulo, eu era irrepreensível. Então ele diz que tudo isso aqui gerava lucro. Então vem o texto que nós lemos, versículo 7. 7. Travou? Deu ruim? Mas o que para mim era lucro. Então tudo aquilo ali trazia lucro, trazia pompa. A lei, que na verdade não existe mais. A lei teve o seu fim em dois aspectos: espiritual na cruz, e fisicamente ela acabou com a queda do templo. Porque mesmo na cruz, Cristo expurgando e consumando, a frase tetelestai, está consumado, não resta mais nada a fazer no que diz respeito à observância da lei. A lei espiritual na cruz perdeu totalmente os seus efeitos. O sacrifício de Cristo apresentou todos perfeitos, todos os eleitos. Mas a lei física continuava. Lembra que Pedro e os demais apóstolos ainda iam ao templo chamado Formosa? Então o templo ainda estava de pé, fisicamente a lei ainda vigorava. Então, a lei apresentada aí fora é um engano, é uma fraude, porque espiritualmente ela acabou na cruz, fisicamente ela ruiu na queda do templo. O que é que se prega aí fora? Um engano. Porque dízimos não existem mais. Os pastores pregam, não é mais lei, porque a lei acabou. Então os pastores pregam um engano. Só que tudo isso gera o que para eles? Lucro. E vou lhe dizer com sinceridade, o cão, ele quebra o dente, mas ele não larga o osso. E rosna, hein? Rosna. Então Paulo disse, o que tudo isto para mim era lucro. Me trazia pompa. Amados, esse homem era uma fera desgovernada. Esse homem era, como dizem os nossos irmãos católicos, é o cão em pessoa. Ele era cheio de soberba e de orgulho judaico. Olha o que diz Gálatas capítulo 1, versículo 13 e 14. Olha aí. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Meu amado, deixa eu te explicar uma coisa. Quando ele disse ser achado nele, é quando ele largou o judaísmo, a justiça própria, o mérito, o orgulho, a soberba, gerado pela religião. Esse homem vivia no judaísmo, não tem nada a ver com vida cristã. O que você vê aí como igreja não tem nada a ver com vida cristã. Vida cristã não pode observar a lei de Moisés. Um abençoado me disse, graças a Deus, que aqui onde a gente se reúne não tem a lei. Como não tem a lei se vocês observam Malaquias e praticam? Malaquias é o livro da lei e produz o quê? Justiça própria. Porque a pessoa diz, bota lá no meu carro, eu sou dizimista fiel. Então isso é justiça própria. Quem não é dizimista fiel não tem carro? Então você deveria tirar esse adesivo e colocar, eu sou um trabalhador honesto, comprei o meu carro. Aí está certo. Então se você coloca lá no teu carro, eu sou dizimista fiel, e aquele irmão que é dizimista fiel não tem nenhuma bicicleta. Mas isso gera o quê? Justiça própria. Eu fiz, eu consegui. Isso não pode ser graça, isso é o judaísmo. Paulo diz a justiça de Deus baseada na fé. Eu vivo pela fé, nós vivemos pela fé. Então esse homem, para ser achado em Cristo, para se achar em Cristo como um cristão, ele teve que largar a lei. Ele diz, eu considero tudo isto como esterco, como refúgio. Tudo que ele aprendeu com Gamaliel, ele disse é refúgio. Tudo que ele viveu no judaísmo, que gerava pompa, ele disse é refúgio. Para que você faz isso? Para que eu me ache em Cristo. Para que eu possa dizer que eu sou cristão. Para que eu possa dizer que eu sou uma pessoa livre, amável, tratável. Para que eu possa dizer que eu tenho uma boa família, que eu sou amado. Amados, você tem que ser o que você é, não o que a religião quer que você produza. As pessoas querem fazer do homem mal bom,
Por quê? Porque ele não usa bermuda, porque ele tem que usar gravata, porque isso, porque aquilo. Isso é gerar justiça própria. Deus não é movido pela justiça dos homens. Deus é movido pela justiça que ele fez no madeiro, quando abriu os braços a teu favor e a nosso favor. Isso chama a graça de Deus. Então ele disse: porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Ui, mas como é que era esse homem antes de ser achado em Cristo? Um religioso, olha aí. Tu te lembras como tu eras antes de ser achado em Cristo? Porque hoje você se acha em Cristo. Se acha ou não se acha? Se acha. Eu espero que nenhum de vocês, nem aqui nem pelo YouTube, diga: eu sou da igreja do pastor Geraldo. Opa! Saiu da lei e está pregando mentira. Primeiro que Geraldo não é pastor de ninguém. Geraldo é pastor da casa dele. Sou pastor da minha casa. Na minha casa, eu é que apacento, eu que digo: filho, ajuda, faça isso, faça aquilo. Aqui, o pastor é Cristo, é Ele que conduz você. É Ele que te sustenta, é Ele que te alimenta, é Ele que cuida. Segundo lugar, que aqui não é a igreja de homens, a igreja é de Cristo. As pessoas têm mania de falar: qual é a sua igreja? Eu sou da igreja pentecostal Saravá na Umbanda. Que Saravá na Umbanda, meu irmão? Igreja pentecostal Saravá na Umbanda, que o cara... Não existe isto. E ele diz no versículo: antes de ser achado em Cristo, olha, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me há muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Avantajava-me. Extremamente zeloso das tradições judaicas. Dízimo do endro, do cominho, vigílias, templo, hora sexta, hora nona. Tudo isso tiraram do judaísmo e colocaram dentro da igreja evangélica, gerando orgulho e soberba nos crentes. Porque eu fiz teologia. Você não tem hermenêutica. Você não tem exegese. Você não é diácono. Você não é presbítero. Eu sou pastor presidente. Tudo isso são regras, preceitos, doutrinas e costumes de homens que ainda não se acharam em Cristo. Porque quem se acha em Cristo diz: eu não sou um homem na religião, eu não sou um homem de placa, eu não defendo pastor, eu não defendo placa nenhuma. Eu sou um homem em Cristo. Qual é a sua igreja? Atacam logo os presos. Você diz: eu sou da igreja de Cristo. Não, igreja de Cristo não vale. Eu quero saber o nome da tua denominação. Não tem. Como não tem? Todo mundo tem igreja? Não, todo mundo não. Só quem tem igreja é Cristo. Todo o mundo salvo é parte da igreja. Mas que todo mundo tem. Não, mas lá na minha igreja... se você tem, é problema seu. Nós não temos igrejas, nós não vamos à igreja. Quando nós nos achamos em Cristo, nós deixamos de ir à igreja e nos tornamos a igreja. Isso é maravilhoso aos meus ouvidos. Se você não vai à igreja e você é a igreja, então você pode fazer o que quiser. Poder pode, existem algumas coisas que não se deve. Você pode fazer o que você quiser. Você não deve por causa da moral e do bom costume. Ou você acha que se você pegar um pó e um canudo de pó, igual fazia no meu tempo de jovem, Deus vai descer lá do céu, vai segurar o canudo e vai dizer: não! Se você pegar uma arma, botar aqui na têmpora, o Espírito Santo vai descer, vai segurar a arma e você: não, vou me matar, vou acabar com a minha vida agora. Eu sou um desgraçado, o Espírito Santo... Não, rapaz, não! Não existe isso. Você pode pegar uma arma, apontar para sua cabeça? Pode. Você deve fazer isso? A velha vai ficar sozinha aí. Está pensando que a velha não vai casar de novo, não? Com 19 anos, não, filho? Vai nessa, vai.
Ah, ela é crente, ela é crente. A velha arruma logo um monte para ir, meu irmão. Abençoados. No caminho de Damasco, esta fera foi domada. Perseguia sem conhecer. Em nome de Deus. É assim que eu era. Eu falava de Deus, adorava sem o conhecer. Deus para mim estava dentro dos templos. Deus para mim passava pelo pastor. Até gravata que eu comprava, minha esposa está aí. O pastor tinha que ungir, porque vai que foi um homossexual que fez essa gravata. Graças a Deus que vocês não passaram por isso, né? Porque a terra onde eu andava, meu irmão. No caminho de Damasco, a fera foi domada. O Nero dos discípulos seria morto por Nero. E aquele que respirava ameaça de morte iria escrever cartas vivas nos corações dos seus ouvintes. Aquele que perseguia com ódio declarou: sem amor eu não sou nada. Só pode tomar essas posturas, só pode tomar esse novo caminhar quando uma pessoa se acha em Cristo. Enquanto ela se acha alguém com uma carteirinha de membro, enquanto ela se acha alguém a uma religião, enquanto ela se acha alguém que depende da mão, da oração do pastor, ela não se acha em Cristo, ela vive uma religiosidade cheia de orgulho. Porque o meu apóstolo, eu falei, meu, quem? O meu apóstolo? Quem é teu apóstolo? Ué, você não conhece? Aquele que ele prega a única palavra. Ah, saravá. É muito orgulho. É muita prepotência de um homem subir a um local e dizer: eu sou o único que prega a palavra. Se Deus ia confiar a você com exclusividade a palavra dele que está escrita na minha mente e no meu coração. A palavra está aí, abençoado. Pregue você do seu jeito, do seu modo. Ela não está longe de ti, ela está na tua boca, ela está no teu coração. Você pode não ter um chamado de ser um evangelista, um pregador, de fazer a palavra arder no coração dos outros, mas esta palavra não está algemada e é Geraldo quem tem a chave. A palavra está livre no teu coração, na tua mente. Ela é tua, ela é tua, ela é tua, ela é tua, ela é tua. Isso são orgulhos e soberbas em quem ainda não teve um encontro real com Cristo. E por não ter esse encontro real, acha que aquele homem é que tem o dom. E porque se ele... Cansamos de viver isso. Há um tempo atrás se vivia isso. Eu hoje conheço a graça porque foi aquele homem. Não cometa mais esse erro, abençoado. Deus não iria entregar a autoridade da igreja dele a um homem, nunca fez isso. Paulo não era Deus. Paulo foi um instrumento, assim como eu sou, assim como tu és. Cada um no seu quadrado e a sua maneira, mas a honra será sempre dele, de eternidade com ninguém. Vê se mudou. Vou te mostrar um texto aqui. Vê como ele falava antes. Eu sou hebreu dos hebreus. Segundo a lei, eu sou fariseu. Sou o orgulho da nação. Ele diz que ele avantajava quanto ao judaísmo. E na minha nação, quanto ao judaísmo, era o orgulho judaico. Quando olhavam para Saulo, as pessoas viam um homem irrepreensível, 613 mandamentos cumpridos, a regra era o cara. A frina flor do cuscuz azedo. Mas no caminho de Damasco, ele perguntou: Senhor, quem tu és? Eu sou a Jesus, cara. A quem você persegue? Eu
Eu estou aqui em nome de Deus, matando esses caras, esses hereges aí. Herege, Paulo? Herege porque eles entenderam que o cabeça sou eu? Herege porque eles entenderam que Deus não habita em templo e que sou eu que habito neles? Herege porque eles entenderam que agora não são as águas do Rio Jordão que lavam o exterior, e sim o meu espírito que regenera e transforma o seu interior? Hereges por quê? Porque eles entenderam que eu rasguei o escrito de dívida. Mas te levanta, Paulo, eu vou te mostrar o quanto te importa sofrer pelo meu nome, e nunca mais terás orgulho jordaico, e terás orgulho de mim, que sou o cabeça da tua vida. Só pode viver isso quem se achou em Cristo, assim como está acontecendo com vocês e com todos aqueles que ouvem o Evangelho da Graça. Hoje eu tenho convicção, não falando por você, mas que o seu orgulho não está num pastor pentecostal lá em Camboriú. O seu orgulho não está naquele grande catedral lá no Brás. O seu orgulho está na pessoa bendita de Cristo, que iluminou os olhos do teu entendimento e mostrou a tua posição, e você rende honras, glórias, louvores a Ele e somente a Ele. Vê se mudou. Primeira Epístola de Coríntios, no capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, os anjos tinham uma linguagem, não é que eles falavam línguas estranhas. Paulo está aqui trazendo uma comparação. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Leia. Vê se é capaz de um homem que perseguia uma igreja, que respirava ameaça de morte, e que o dono da igreja disse a ele: você vai sofrer pelo meu nome. Veja que quem está debaixo de uma palavra dessa, se não se achar em Cristo, pode dizer uma frase dessa. Se não tiver amor, disse a fera domada: eu serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Faz até barulho aqui fora, mas aqui dentro é vazio. É um pêndulo batendo para lá e para cá. Era assim a minha vida antes de eu ser achado em Cristo. Fazia maior barulho aqui, mas aqui dentro vazio. Estava sempre faltando alguma coisa. Não fazia sentido. As promessas não chegavam. Os cultos de fim de ano não transformavam. Era apenas mudança de algarismo e palavras direcionadas a mim quando já tiveram o seu compromisso, o seu... vê lá, hein? Sem efeitos. Palavras sem efeitos. Palavras que já tiveram seu cumprimento, direcionada a outros, como eu canso de dizer, que Deus disse a Ciro: eu irei adiante de ti. E os pastores que geram orgulho, não honras a Cristo, pregam esta palavra para causar efeito momentâneo na vida das pessoas, e você agarra em frases que não têm efeito nenhum para a tua vida, e a tua esperança é vã, e você não vê o agir de Deus. Consequência: você vive como serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Tem que ter o amor, e só a graça produz esse amor verdadeiro e autêntico pela obra de Cristo, esse amor verdadeiro e puro que só o Evangelho produz, esse amor que respeita a tua debilidade, esse amor que respeita e te aceita do jeito que você é, porque quem te ama não deve te modificar, quem te ama tem que acrescentar, não aceitar os seus erros, mas te suportar em amor. E só quando você direciona e capta tudo isto a Cristo, e você se acha nele, é que você é capaz de amar e perdoar. Fora disso, o que se vive é uma religião, como um símbolo, como um sino que bate lá dentro, só tem um pêndulo causando barulho, mas é oco por dentro. Quando ele se achou em Cristo, ele disse: pode parar, eu não preciso ter um orgulho judaico, eu não preciso que as pessoas olhem para mim e digam: ali está um homem de Deus. Eles adoram essa frase. Meu pastor é um homem de Deus, miserável, pó da terra. Meu pastor é um homem de Deus. Você não dá dízimo, o demônio vai na tua casa, vai abrir tua geladeira, vai dormir debaixo da tua cama, vai morar no teu guarda-roupa.
Deus me livre um demônio morar no meu guarda-roupa. Cruz. Mas não é interessante o antes e depois? Olha, eu vou repetir. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Dois. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Deixa eu mandar um recadinho aí para os bonitos, orgulhosos, donos da razão, donos da igreja, coronéis da igreja. Alô, look for me. Vocês podem ter aí o dom de profetizar, vocês podem mandar o monte sair daqui para a Espanha, mas vocês não têm o amor de Cristo derramado no coração. Ouça, vocês não são nada. Não são. Nós estamos com um casal aqui que veio do Rio Bonito. Sofreram, estão aqui essa manhã. Sofreram as agruras do sistema. Tiveram perdas dolorosas em menos de 2 anos. Quando foram ao pastor, dizimistas. Fiéis, porque se não for fiel, o demônio vai. Quando foram procurar o pastor, não tiveram uma palavra de conforto, de amor e de carinho, porque são como símbolos que retinem. Faziam muito barulho por fora, mas na hora de mostrar que não havia justiça própria, porque quem tem justiça própria diz assim, vai orar, a irmã está em pecado. Aconteceu isso? Foi Deus que tirou. Teve uma que me ligou e disse, pastor, me ajude, pelo amor de Deus. Digo, calma, minha irmã, o que aconteceu? Não caiu os 600, não? Calma. É porque quando não cai os 600, meu irmão. Pastor, o meu filho está com febre. Esses 3 meses parado, o pastor disse que Deus ia botar um câncer no meu filho porque eu não dei o dízimo. Se isso é possível, meu amado. Porque fazem muito barulho aqui fora. E quem dorme? O menino ficou com febre, a mulher disse, é câncer. Calma, minha irmã, é febre. Não! O pastor lá é um homem de Deus, profeta! Minha irmã, e a irmã está recorrendo a mim porque ele disse que você é falso profeta, mas eu queria uma palavra sua. Eu digo, minha irmã, Deus está no controle da tua vida, tu és abençoado com todas as sortes de bênção, vives por fé, a febre do seu filho já saiu, eu recebo teu filho curado, tu és mais do que vencedora, ela já foi se levantando, o rosto já brilhou, porque ela tem que entender que Deus é a justiça dela. Pode transportar os montes de um lado para o outro. Se não tiver amor, é orgulho, é soberba, é justiça. E a graça de Deus não permite orgulho. O dia que você chegar aqui e você me ouvir falar, eu sou, eu faço, eu sou o cara, eu conheço muito, eu prego muito, meu irmão, nunca mais venha aqui. O orgulho entrou no meu coração. Enquanto eu estiver vivo, terei maior orgulho santo de dizer, sou sim semi-analfabeto. Não fiz teologia, não tenho hermenêutica, não tenho exegese, mas abri e rasguei o meu coração para que as verdades de Cristo entrassem aqui e chegassem aí. Em mim não, violão.
Nada sou e nada tenho. A honra e a glória pertencem a Ele. Se precisa de um palco aqui para alguém subir, esse não é Geraldo. Esse é Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está na minha vida, está na tua vida, está na tua vida, está na tua vida. Quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem recebe. Graça de Deus não tem mérito, não tem orgulho, não tem soberba de dizer eu sou o fundador da igreja, eu sou o único pregador às nações, eu fui levantado por Deus, que foi nada, está aí vivendo da misericórdia de Deus. Quando Deus quiser silenciar os teus lábios, silencia, e Ele coloca outro, porque o grande dono disso tudo é Ele. Ele bota reis, Ele abate reis, Ele levanta príncipe, Ele traz o fio, Ele traz o calor, Ele que governa, é Ele que levanta, é Ele que coloca, é Ele que tira, é Ele que põe, é Ele mais ninguém. Não há homens, não há glória para ninguém. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 21. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus. Aprendeu, Paulo? Sim, quando se achou em Cristo. Porque antes, ele disse que a justiça vinha da lei, e lá ele era repreensível. Mas a fera domada aprendeu, e passou para nós, e nós aprendemos, e passamos para os outros. Mas agora sem lei, sem um batismo, sem o dízimo, sem mão de homens, sem Páscoa judaica, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e os profetas. 22, justiça de Deus mediante o sacrifício de vocês. Você vendo que não cabe? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção. Ah, eu creio justiça de Deus na minha vida? Sim. E você? Ah, eu não sou bispo. Não, é para todos os que creem. Se alguém aqui nessa manhã crê, a justiça de Deus já se manifestou na tua vida. Quem aqui crê, diga: Abba, Pai. A justiça de Deus está manifestada na tua vida. Ué, e eu não vou produzir justiça própria? Não, isso é a lei. Neste pacto, a justiça de lei manifesta pela fé, para os que creem. Depois ele diz no versículo de número 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24, sendo justificados pagando o preço. Olha, rapaz, mas que vontade de pegar isso aí e entrar lá agora. Mas espregar, você sabe, mas pegar pelo focinho assim, segurar na cabeça, pegar pelo focinho, mas quando ele perdeu o ar que ele fez lá, aí eu tiro. Ah, mas como eu paguei o preço, gente, vocês me dá uma coceira. Gente, mas eu paguei muito preço, gente. E eu dava, é o nome de quem? De herege? Mas eu dava, eu fazia, e não adianta, mas nunca acabava não esse preço a ser pago. Não. E quando eu descia do monte, eu já contei aqui, né? Meu apelido era GG Canela de Fogo, meu irmão. Com justiça própria, né, meu irmão? Quem vai pregar hoje? GG Canela de Fogo. Alguém gritava: uia! Fala, Deus! Eu dizia: miseráveis, pó da terra! Jesus vai voltar, vocês vão ficar, cabra! Mas eu me achei em Cristo, meu irmão. Foi como que um estalo na minha mente. E foi como aquele filho pródigo. Eu disse: gente, mas o que é que eu estou fazendo aqui se o preço já foi pago?
Gente, que tanto sacrifício, que tanta busca, que tanto pagar o preço é esse? Se a revelação nos lábios de Paulo, que se achou em Cristo, está dizendo, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pagar o preço é dizer que não há redenção nele. Fazer sacrifício é dizer que não há redenção nele. Viver de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado dentro do templo é dizer que não há redenção nele. É dizer que a graça de Deus foi em vão e que Cristo também morreu em vão. Não! Houve um estalo, eu me achei em Cristo, eu saí da religião, eu tirei os fardos pesados, eu tirei a carteira de pastor, eu tirei o jugo da lei, eu deixei de ficar sobre a mão do homem e andei sobre o domínio do Espírito Santo. E quando eu acordei, eu era um homem em Cristo. Aconteceu com você? Quando eu acordei no outro dia, me perguntaram, qual é a tua igreja que tu não está indo mais? Você está congregando aonde? Aonde tem um eleito. Ué, mas como assim? Assim. Ué, mas não, já entregou tua carteirinha? Não deveria nem ter tido. Era isso que me identificava como homem de Deus, uma carteira com o carimbo do pastor presidente. Que vergonha, hein? Olha, fazer igual aqueles stickers que as pessoas botam, mas que papelaço, hein? Sabe o que te identifica como homem e mulher de Deus? Não é um selo, não é um carimbo de um pastor numa carteirinha. O que identifica como homem e como uma mulher de Deus nesta terra é o selo do Espírito Santo que está na tua vida. Os céus lá em cima te conhecem por isso. O Senhor conhece os que são seus, tendo este selo, o selo do Espírito Santo que está na tua vida. Não pode ser visto a olhos nus, mas é visto com os olhos espirituais. Haja visto o brilho do Espírito Santo que está aí em você. 25, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Pode parar isso aqui. Como é que é? Não pode. Porque o que eu ouvi dos teólogos é outra coisa. A mulher acabou de me... Eu contei aí o relato da mulher, que o filho dela estava com febre e o pastor disse que era câncer. Porque ela não deu dízimo, significa que Deus estava cobrando da mulher. Aqui diz que ele deixou impune. Deixou impune ou me cobrou? Diz que deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Olha, se ele deixou impune os pecados anteriormente, hein? Abençoados. Só pode entender isso quando uma pessoa se acha em Cristo. Senão ela vive culpada, perseguida pela própria mente dela. Não há ninguém perseguindo, mas ela acha que tem alguém falando dela. Porque a religião coloca essa culpa, esse medo. Mas a graça de Deus nos absolveu. Diz no versículo de número 26, olha lá. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo, Cristo, ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ser Ele mesmo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Não é obra, não é sacrifício, é fé. E é o que você tem, e eu espero que você tenha esta fé em Jesus. Eu vou ler até o versículo 28, ao que ele diz no 27. Onde pôs a jactância? Segura aqui. Então, se eu tenho fé em Jesus, eu estou justificado. Se eu estou justificado, que orgulho há em mim? Como é que eu vou dizer que eu sou melhor do que você? Se a justiça que há em mim, que cobre a minha vida, não foi produzido pelas minhas obras e sim pela fé nele. Paulo perguntou, vocês com esse conhecimento, aonde a jactância? Paulo disse, em graça foi toda excluída. Por que lei? Das obras? Paulo disse, não, pelo contrário, pela lei da fé. Aonde o orgulho?
Aonde é justiça própria? Aonde está o mérito de um homem que prega? Foi excluída. Por qual lei? Pelas obras? Porque eu estudei teologia? Porque eu busquei no monte? Paulo disse, não. Isso não seriam obras meritórias, seria justiça própria. Mas o que você faz é a justiça de Deus. Você crê, por isso você fala. Então não há glória em mim. A soberba, em graça, foi toda excluída. Por que lei? Das obras? Do pagar o preço? Do jejum? Dos dízimos? Das campanhas? Não! Pelo contrário, pela lei da fé, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pelo sacrifício, pelas obras. Concluímos que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. A religião evangélica, na sua ganância de encher os templos, nos fez ignorar a justiça de Deus e praticar a justiça da lei, nos afastando do verdadeiro sentido da vida cristã. O verdadeiro sentido da vida cristã não é abarrotar os templos e ficar, Senhor, visita a tua serva, oh glória. Que sentido tem nisto? Geraldo, você a partir de segunda-feira, você vai ser o pastor do culto de oração. E aí eu não era achado em Cristo. E toda segunda-feira, a minha mulher, cara, mas a minha mulher é uma benção, que ela falava para mim, eu não vejo necessidade de culto de oração. Quem ia para a oração com hora marcada era os judeus, hora nona, hora sexta. Você diz que prega a graça, mas eu não sei não, hein? Eu acho que vocês ainda não se acharam em Cristo. Está escrito aqui que é orar sem cessar em qualquer lugar. Eu oro aqui na rua, na chuva, na fazenda, ou... Oh, glória! E segunda-feira vamos para o culto de oração. Senhor, eu oro agora pelo governador. E o governador recebendo a oração. Senhor, eu oro agora pela pastora da Cidade de Fogo. E a pastora recebendo a oração. Abençoados. Quem tem justiça própria acha que Deus vai agir por causa da oração dele. Mas Deus tem misericórdia de quem aprove ter misericórdia. Deus não vai agir por aquilo que você falar. Deus vai agir por aquilo que você crê, baseado no que diz a palavra. Senhor, toma os meus filhos nas tuas mãos. Deus vai agir. Se os filhos já estão na mão dele. Não foi o que ele disse ao profeta? Ainda que uma mulher esqueça do filho dos seus ventres, do seu ventre, eu, todavia, não me esquecerei de vocês. Vocês estão gravados na palma da minha mão. Já preguei aqui dezenas de vezes, vou pregar mais uma. Deus não tem neto. O seu filho é filho de Deus também. Então, quando uma pessoa se acha em Cristo, sabe o que ela diz? Senhor, muito obrigado, porque o meu filho, que também é teu filho, já está na tua mão. Isso tira o orgulho do homem e entrega a glória para Deus. Concluímos que o homem é justificado independente das obras da lei. Abençoados, nos apontaram um outro caminho, não do Cristo ressuscitado. Nós andamos pelo velho caminho, e o velho caminho não é o novo caminho. O velho caminho é o caminho da lei, é o caminho do orgulho, do eu sou, do eu faço, eu dei, eu fiz. O novo caminho é o caminho do Cristo fez,
do Cristo já realizado. O novo caminho é o caminho da graça, onde não pode haver soberba. Hebreus capítulo 10, Miguel, versículo de número 11. Hebreus 10, 11, olha aí. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Isto é o velho caminho, o caminho do sacerdote, o caminho da lei, o caminho do sacrifício, o caminho do orgulho. 12. Jesus, porém, tendo oferecido até domingo que vem é a ceia, você se purifica. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, sentou-se à destra de Deus. 13, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. 14, porque com uma única oferta, aperfeiçoou até quando? Para sempre quer dizer até quando? Em nível espiritual, vocês estão aperfeiçoados ou precisa fazer um jejum para se aperfeiçoar? Ali diz que é para sempre. Em termos espirituais, vocês precisam comer um pedaço de pão e beber um copo de suco para se aperfeiçoar? Ou ele fez isso naquele madeiro? Ali diz que foi para sempre. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Santificados por quê? Pela pregação da palavra. É esta palavra que limpa. É esta palavra que santifica. É esta palavra que gera fé. Quando tu ouves, a fé vem de dentro para fora. Então esta é as verdades em Cristo, não apresentadas para quem nos mostrou um velho caminho, aonde gera orgulho e justiça própria. Porque aqui, quem aperfeiçoou foi Cristo. Depois ele diz no versículo de número 15, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, ponto e vírgula, porquanto após ter... Volta, meu amado, é de justiça própria, meu amado, dou em você. E disto nos dá também testemunho o Espírito Santo. Segura isso aqui. Presta atenção. Como que eles são ousados. Eu prego, eles dizem que é Geraldo. Ali diz que o que nós vamos ler é um testemunho dado por quem? Pelo Espírito Santo. Vamos ouvir, eu vou dar voz ao que disse o Espírito Santo. Após ter dito, 16. Vamos ver o que o Espírito Santo diz. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Geraldo. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre as suas mentes a escreverei. Segura. A justiça de Deus tem alguma coisa a ver com o exterior? Tem alguma coisa a ver com vestes? Alguma coisa a ver com o que eu pratico? Ou ela está na minha mente ou no meu coração? Aqui diz que graça, o novo caminho, está na mente e no coração dos eleitos, aonde não pode ser produzida justiça própria, porque foi ele que fez. Depois ele diz no versículo 17, e acrescenta, diz que o Espírito Santo também acrescenta. Também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades até a Santa Ceia. Gonga, gonga, gonga. Pastor lá da minha congregação disse, tu vai para lá, tu vai ver só. A hora que Deus cobrar de você, cobrar o quê? Que ele não lembra de nada. Abençoado, nós somos livres. Papai perdoou tudo e não se lembra mais.
quando sair daqui, eu vou lá pro bar da pirrita. Eu é que não vou. Você tá doido? Depois do pai ter esse benefício, eu já escapei por um triz na cruz. Vai eu voltar pra lama? Tá doido? Eu vou ficar aqui quietinho em temor do Espírito Santo só para ver papai derramar bênção sem medida. Eu vou ficar quietinho. Olha, Geraldo, olha a mulata do Sargentelli. Sargentelli já morreu. Geraldo, mas essa você vai ter que vir. A chacrete do Chacrinha. Também não quero. Ah, Geraldo, essa você vai ver. Olha lá, é Jaqueline do Graça Sem Retoque. Ô, glória! Essa deixa comigo. Venha! Essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Ixarra! Você tá doido? Olha o que papai fez comigo. Isso é um testemunho do Espírito Santo. E acrescenta, também, de nenhum modo lembrarei dos seus pecados. Não tem que ter um modo, tem que ter. Deus, oi. Ela saiu da minha igreja, Deus. Lembra que ela não deu dízimo há 2 meses atrás, Deus? Não lembro. Olha lá, ixá. Não, por favor. No girassol, meu amado. A mulher no girassol, meu amado. Obrigado. O cara quer me mostrar chacrete, eu quero chacrete, meu amado. Não quero nem chicrete por causa da dentadura, eu quero chacrete. A mulher no girassol desce. Tá louco, rapaz. De nenhum modo eu me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. 18. Ora, onde há remissão destes de pecado, não há mais oferta pelo pecado. Eu vou oferecer o quê? Produzido por minhas obras pelo pecado, se ele remiu. Não resta mais pecado, Geraldo. Tudo que você fizer, Geraldo, pelos pecados, é em vão. Eu remi. Não existe mais nada que você ofereça para pagar o que eu já tirei. Não torne tu impuro o que eu já purifiquei. Aonde estão os purificados pela graça de Cristo? Diga glória a Deus. Diz o versículo de número... Já estou terminando. Calma. Hoje foi a acarajé, estou suando igual um bacon, meu amado. Hoje eu tenho que ir embora cedo. Claro, acarajé, meu irmão. Vocês que são da Bahia, vocês conhecem, sabe que o negócio é tutano, né, meu irmão? Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. 20. Pelo novo e vivo. Ouça. Não é velho e nem é morto. O caminho sem justiça própria, baseada na fé, é novo e vivo o caminho, que ele, e não o pastor, consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E eu vou terminar de ler essa frase no versículo 21, que diz assim, ó, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Segura isso aí. Na lei de Moisés, quem era o sumo sacerdote? Um homem. Nunca tirava pecado. E a casa de Deus era onde? O templo lá em Jerusalém. O Espírito Santo na boca do Paulo e na minha diz que agora, no novo e vivo caminho, o grande sacerdote é Cristo. E a casa de Deus são vocês. Receba o melhor dele. E tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus. E eu quero terminar com Efésios capítulo 5, versículo de número 29 e 30.
Olha aí. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Se bem que Paulo não vivia nessa época que tem uns abençoados aí que faz coisa com eles mesmos. Eu vou te contar, hein? Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Quem é a igreja? São as paredes, como você pensava antes de se achar em Cristo? Antes de você achar em Cristo, você ia para a igreja. Uma vez que se achou em Cristo, você entendeu que você é a igreja. E porque você é a igreja, diz que Cristo, Ele também cuida e alimenta vocês. Nós somos a igreja. Não estamos obrigados a nada. Não tenho que pagar o preço? Não, Cristo pagou. Não tenho que buscar o Espírito Santo? Não, Ele já derramou em você. Não tenho que fazer sacrifício? Não, o sacrifício foi dele. Não tenho que viver de oferta? Não, ele se ofereceu naquele madeiro por você. Aqui não cabe orgulho nem espaço para homens. Cristo é o cabeça da igreja, ele cuida e alimenta dela, assim como está fazendo com vocês nessa manhã e fará para sempre. Independente de estar aqui ou em qualquer lugar, ele não pode abrir mão de vocês. O seu amor é irrevogável. Da palma de sua mão, ninguém vos arrebata. Alguém pode me perguntar nesta manhã: aonde está esse Cristo maravilhoso para que eu o encontre? Porque a mensagem da religião é: vá para uma igreja e procure Cristo. Busque Deus numa igreja. Vou dizer uma coisa a vocês que me ouvem por aqui pela internet. Vocês querem saber onde está Cristo? Eu vou dizer aonde Ele não está. Ele não está nos templos. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele não está aonde está o orgulho e a soberba. Deus rejeita a soberba e a sua graça Ele dá aos humildes. Deus não está aonde um homem se intitula Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Quando os magos vieram do Oriente, e eles vieram perguntando: ouvimos falar que o Salvador nasceu. Onde está ele? A estrela, como eram magos, guiavam eles para um outro lugar. Eles olhavam para o palácio de Herodes. Ele não está nos palácios. Ele não está nas grandes catedrais. O cabeça da igreja que me libertou e te libertou, que cobre a tua vida e da tua família, este não habita em templo feito por mãos de homens. Ele não está nas grandes catedrais, ele está dentro de você. Cristo em nós é a esperança da glória. Querem saber aonde está esse Cristo maravilhoso? Olhe para dentro de você e olhe para dentro do teu irmão, ele está aí do teu lado. Os reis magos apontavam para o palácio de Herodes. Se é o Salvador, se é o rei dos judeus, nasceu aonde? Num berço de ouro, lá em Jerusalém, no palácio de Herodes. A estrela que os guiava apontava para uma estrebaria. O rei dos reis está e contrariou os homens. Ele nasceu entre os animais e morreu entre os ladrões. Ele não está no berço de ouro, ele está dentro de vidas compradas e regeneradas por ele. Ele está dentro de você. Você é a morada do Cristo ressuscitado. Ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. Ele está aqui nesta manhã. Está aí pelo YouTube. Está na tua casa. Está na tua família. Receba proteção. Receba milagre. Receba prosperidade. Receba a manifestação do Cristo vivo na tua vida. Quem recebe, diga glória a Deus. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como Cristo faz com a igreja. 30. Porque somos membros do seu corpo. Não somos membros de uma instituição. Não somos membros com uma carteirinha.
Não somos membros porque somos dizimistas ou participamos de um ritual pagão dentro da igreja. Somos membros porque desde antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu, Ele nos trouxe para o seu reino, onde Ele governa e onde temos a segurança que nenhum mal nos sucederá, a não ser que chegue o nosso dia. Enquanto o seu dia não chegar, um exército inteiro pode te parar. És um abençoado, um eleito, e em todas as coisas vocês são mais do que vencedores por aquele que vos amou. Assim é, assim seja, assim diz a graça de Deus. Aqui, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, envie o seu testemunho, faça parte da nossa lista de transmissão. O meu contato é 21 970 36 46 18. O meu nome é Geraldo Moraes, lembrando sempre que eu não atendo ligação, todo contato é por áudio e texto. Terei o imenso prazer de se aliançar contigo nesse grande desafio de evangelizar o sistema religioso. Até o próximo vídeo, aguardo vocês. Assim é a minha saudação. Graça eterna. Até o próximo.